Vamos abrir em Colossenses, capítulo 1, verso 9. Colossenses, capítulo 1, verso 9. Nós iniciamos domingo passado uma série de exposições nessa carta de Paulo à igreja de Colossos. Então, por algumas semanas estaremos aí buscando aquilo que Deus tem para a igreja que está nessa carta. Orem pelos pregadores, pelos expositores da palavra de Deus da nossa igreja. Achamos? Diz assim, a palavra de Deus. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, fala conosco, dá de comer aos teus filhos, dá de beber aos teus servos. Necessitamos ouvir a tua voz nessa noite. Nós ouvimos muitas vozes durante a semana, mas de maneira exclusiva, de maneira solene, nós agora estamos dispostos, todos nossos enfileirados, como um exército santo teu, para te ouvir, Senhor, e não apenas ouvir, mas também, Senhor, na esperança que o teu Espírito virá com poder sobre nós, e nós viveremos aquilo que os nossos ouvidos trouxer ao nosso coração. Nos ajuda, nos consola, nos exorta, nos edifica. Oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Podeis sentar. Geralmente, quando você começa a estudar uma carta, vamos aqui de maneira específica falar das cartas de Paulo, você fica preocupado quando você vai começar a pregar, porque o começo das cartas fala assim, poxa, parece que eu olho aqui, parece que não tem nada. Paulo só fala graça e paz, eu sou apóstolo da vontade de Deus, tem alguém com ele, aí ele manda um abraço, e aí você fala assim, Senhor, o que eu vou pregar? Eu vou pregar saudação? Como que é isso? Mas aí você começa a ler, e você lê, e você lê, e você começa a entender 5%, aí vai para 15%, e aí você começa a olhar o que tem ali, aí depois você consulta a gente brinca, tá? É brincadeira, tá, gente? A gente fala que consultar os livros é consultar os mortos, porque os autores já morreram, tá? E quanto mais antigo é o comentarista, geralmente ele é melhor, porque, né, eles tiveram fontes primárias, boas fontes, e aí você vai entendendo, você fala assim, Deus, como que isso tudo está aqui nesse primeiro capítulo e eu nunca tinha visto? Quantas riquezas tem escondidas na palavra de Deus, não apenas para o pregador, e aqui está o desafio para você ler, mas não é só ler uma vez, né? Não fazer uma leitura rasa, superficial, achando que vai ter tudo, não vai ter. Os grandes tesouros dos oceanos não estão ali na superfície, está lá no fundo, nas profundidades. Paulo, como falei domingo passado, ele continua preso em Roma, aqui.
Só que mesmo preso, o evangelho não está algemado, ele continua então fazendo aquilo que ele foi chamado de maneira pessoal pelo próprio Jesus Cristo. O pastor da igreja de Colossos vai até Roma procurando Paulo, levar um consolo para ele, mas ele tem um problema para levar para o apóstolo. Uma heresia grave tem chegado ali ao seio da igreja. E então, esse pastor preocupado, Epáfras, você tem o nome dele aqui no verso 7 do capítulo 1, ele traz esse problema, e então Paulo, escutando tudo aquilo, ele fala: olha, Epáfras, você vai embora, mas você vai levar uma carta, eu vou mandar uma carta, e quando você chegar na igreja, na hora do culto, você pega essa carta que eu estou mandando aqui. Geralmente Paulo ditava, e alguém escrevia, ele ditava, tá? E então, essa carta vai com Epáfras, o pastor da igreja, e chega lá, ele lê. Mas quando a gente começa aqui a estudar, a gente então percebe qual que é então o principal ponto, o que Paulo quer dizer de mais importante para a igreja de Colossos, aos colossenses. O tema mais importante dessa carta é: Jesus Cristo é supremo, é superior sobre todas as coisas no universo. Quando você caminha mais no capítulo 1, você vai ver também que Ele é Senhor sobre a criação, e Ele é o cabeça da igreja. Sobre isso veremos em outras pregações, mas, então esse é o título, você precisa ler essa carta pensando nisso. Paulo quis escrever para a igreja: Jesus Cristo é superior a todas as coisas. E Deus fala a nós nessa noite: Jesus Cristo, Ele é supremo sobre todas as coisas. Ele é acima dos políticos, Ele é acima das nações, Ele é acima das armas, Ele é acima de tudo que foi criado, Ele é superior a toda ideologia, Ele é superior a todas as coisas. Ninguém pode se comparar a Cristo. E esse era um dos problemas na heresia da igreja de Colossos. Eles tinham criado uma certa hierarquia, como se seres espirituais, provavelmente como se fossem anjos, fossem mediadores entre o homem e Deus. Quando eles fazem isso, eles colocam Cristo numa segunda posição, e esse é o grande problema dessa heresia, dessa igreja. Por isso que Paulo tem que atacar de frente e falar: não, Jesus é acima de todas as coisas. Esse é um ponto. Mas também nessa carta você vai encontrar que ele fala da união de Cristo com a igreja. Ele também faz um ataque ao gnosticismo, que era uma outra heresia que estava começando ali na igreja. E ele também fala do dualismo grego, aquilo que fala que o espírito é a parte boa, que a matéria, o corpo não serve para nada. Isso é uma profunda heresia, porque o próprio Filho de Deus se tornou gente, e gente como a gente tem matéria, temos corpo. E quando Deus criou o corpo de Adão, e de Adão Eva, a Escritura diz que tudo que Deus criou, tudo que Ele viu que era muito bom. Então está errado dizer que a matéria é má, que só o Espírito é bom. Não, não foi assim que começou na criação. E então nós voltamos para o texto de hoje. A partir do verso 9, lembrando que ele já tinha dado graças por aquilo que o pastor Epáfras já tinha dito para ele. E as duas coisas principais que o pastor da igreja traz para Paulo é: olha, Paulo, eles têm fé em Jesus, eles têm amor uns pelos outros. E Paulo fica animado, ele fica motivado, ele fica feliz, contente, fala: que bênção, que a igreja de Colossos entendeu, e eles estão vivendo em amor, e estão firmados em Jesus Cristo. Mas a heresia estava lá incipiente, a heresia estava ali à espreita, tentando enganar algum dos eleitos de Deus. Então, a partir do verso 9 até o verso 14, Paulo então vai começar a orar. E nós vamos aprender nessa noite como que a nossa oração é muitas vezes assim,
tão superficial. Como que nós não sabemos orar? E Paulo mostra então como que nós podemos orar melhor. E depois, conforme vai andando esses versículos, ele vai mostrando, ele está orando, mas ele tem um objetivo, e qual é? Ele quer que a igreja de Colossos agrade a Deus. E Deus, esse mesmo Deus, quer que essa igreja agrade a Ele. No final, então, quando chega nos versos 13 e 14, Paulo vai mostrar a quem ele está orando e como ele tem convicção de que eles realmente podem agradar a Cristo, porque o próprio Cristo é a base para que a igreja agrade a Deus. Essa é a nossa mensagem de hoje. A igreja que agrada a Deus. Ouvidos atentos, igreja. Então a primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, quando Paulo começa a orar pela igreja, como é que fica o seu coração quando chegam boas notícias de alguém na fé? Como é que você fica quando chega uma boa notícia sobre a igreja ou de alguma igreja? Qualquer notícia boa na cidade, no seu trabalho, qual é a sua reação? Percebam que nós, e é bom ser assim, mas nós geralmente somos muito rápidos para orar apenas em momentos críticos, dramáticos, por saúde. Alguém está muito mal, tem que orar agora. Vai ter um concurso, é amanhã, tem que ser agora. Mas Paulo não é assim. Quando vem coisa boa, ele também ora a Deus, agradecendo, e não apenas agradecendo, mas ele fala: Senhor, continua dando graça, continua fortalecendo, porque eles podem crescer, eles podem fazer ainda melhor aquilo que eles estão fazendo. Nós não somos assim, geralmente não, só oramos quando as coisas acontecem. Eu e você precisamos começar a orar quando toda boa notícia chega para nós, quando toda bênção chega em nossas mãos, para que isso seja um hábito. Quem sabe por aí nós vamos começar a viver aquilo que o próprio Paulo fala para a igreja de Tessalônica: orai sem cessar, porque graças a Deus não chega notícia ruim todo dia, amém, chega notícia boa também, mas oramos pelas boas notícias, damos graças, nos colocamos diante de Deus. E aqui então nós podemos aprender a orar com Paulo, olhando 4 coisas. Primeiro, ele ora por quem ele não conhece. Ele nunca tinha ido nessa igreja, mas ele ora por ela. Quando chega uma mensagem para você pedindo oração por alguém que você não conhece, você ora? Paulo orava. Segunda coisa importante aqui sobre Paulo é que ele ora sem parar pela igreja. Olha aqui: não cessamos de orar por vocês. Não importa se Paulo orava 10 minutos ou 5 apenas para aquela igreja, mas se ele faz isso todo dia, 5 minutos que seja, ele pode escrever: eu oro por vocês sem cessar. Paulo não parava de orar. Terceiro, geralmente pelo que Paulo ora, ele ora principalmente para que as pessoas e as igrejas conheçam mais a Deus e sejam santas diante de um Deus que é santo. Quem dera nossas orações fossem sobre isso: Deus, eu preciso te conhecer mais, Deus, eu preciso ser mais santo diante de ti. Com certeza essa não é a maioria das nossas orações. E em quarto lugar, que também nós podemos aprender com Paulo nessa oração, nós nunca devemos separar petição de gratidão. Não sei se vocês estão percebendo, eu estou começando a colocar isso em prática nos cultos. A gente ora por aqueles que estão doentes, mas agradece por aqueles que foram curados. Eu aprendi isso com Paulo. Eu não orava assim, mas Paulo me ensinou. E Deus quer que a gente seja assim. Petição e ações de graças têm que andar juntas nas orações. Paulo, toda vez que pede alguma coisa, ele sempre também agradece. Ele nunca pede sem agradecer alguma coisa. Nós muito pedimos e pouco agradecemos. Mas tem que juntar as duas coisas na oração. Então,
Como que eu posso aplicar isso a nós nessa noite? Primeiro, ele ora porque ele era responsável por Epáfras, o pastor da igreja. Então, de uma vez por todas, eu e você, nós precisamos ter um compromisso de orar pelas pessoas que estão debaixo da nossa responsabilidade. Nós precisamos orar por aquelas pessoas que Deus nos colocou como autoridade, seja espiritual, seja familiar, seja no trabalho, em qualquer esfera que Deus colocou. Precisamos orar, porque Paulo sempre está orando por aqueles que ele lidera, por aqueles que ele aconselha. Segunda aplicação: ore por uma vida abundante para a igreja e para você. Ore para que a vida de Cristo seja abundante no nosso meio. Que no momento da adoração a alegria seja exuberante. Que o amor de Cristo seja derramado sobre nós no culto. Quando nós oramos, quando nós contribuímos, nós precisamos orar pela vida da igreja. Nós também oramos muito pouco. Terceira aplicação para você sobre oração: nós precisamos ser mediador para pedir oração pelas pessoas, precisamos fazer isso, mas precisamos fazer outra coisa, e aqui eu quero ensinar isso para você nessa noite. Quando você pede oração por alguém, principalmente quando pede para líderes da igreja, para o pastor da igreja, e ele vai trazer isso para a igreja, esteja presente para orar publicamente por quem você pediu lá na mensagem. Faça isso. Tenha um compromisso, não apenas repassar e falar: não, eu passei, a igreja vai orar. Não, venha você, venha orar junto. Precisamos ter esse hábito de não apenas passar e pedir, temos que passar, mas precisamos também orar no culto, quando nós enviamos aquele pedido. Quando nós olhamos então, ainda olhando para o verso 9, Paulo usa uma expressão interessante: transbordeis. O que é transbordar? Pensa num copo que vai colocando água, ele começa a transbordar. Então o que ele vai falar agora, que ele está orando, ele quer muito. E o que ele quer? O que ele quer que transborda? Ele diz aqui, ele quer que transborda do pleno conhecimento da sua vontade. E aqui eu volto ao ponto. O que Paulo está pedindo então? Ele pede a Deus que a igreja conheça mais da vontade de Deus. Como disse antes, os alvos de Paulo são muito diferentes dos nossos. Geralmente, quais são os nossos alvos de oração? Eu vou tentar resumir aqui em 4. Geralmente nós oramos: bênção espiritual, saúde, relacionamento e proteção. A maioria das nossas orações estão nesses 4 pilares. Comece a estudar as orações de Paulo. Você vai ver que não é a base. Não é essa a base. Agora, não que nós não tenhamos que continuar orando por essas coisas, mas, repito, Paulo, que foi chamado pessoalmente, face a face com Cristo, não é isso que predomina. Ele quer que as pessoas conheçam a Deus, que as pessoas percebam os dons que Deus colocou nelas para servir a Deus, que elas cresçam em santidade. Como seria diferente a nossa vida se nós começássemos a colocar diante de Deus os mesmos temas que Paulo colocava diante de Deus. Mas e qual é esse tema? A vontade de Deus. Como que esse é um desejo? Eu quero saber a vontade de Deus. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Eu quero saber para onde eu vou. Eu quero saber o negócio que eu tenho que fazer. Eu quero saber com quem que eu tenho que orar. E aí, nessa busca de ter uma resposta de Deus, nós procuramos homens e mulheres especiais, que vão nos dar respostas, geralmente, especiais, que nós queremos ouvir, mas preste atenção aqui, é surpreendente, que aquilo que nós muitas vezes procuramos nos homens, que olhando para eles, percebemos alguns dons, a Escritura nos entrega pela simples
leitura. Mas muitas vezes a gente quer gastar a sola do sapato e ir atrás das pessoas, do que sentar e ler a Escritura, com oração, pedindo para o Espírito iluminar, e falar: Deus, dá o princípio, mostra o que eu tenho que fazer. Deixe-me falar aqui 3 coisas para vocês que é a vontade de Deus. Se você falar assim: qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus para a sua vida nessa noite é a sua santificação. Paulo fala isso para a igreja de Tessalônica, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa grata a Deus, que não fique reclamando de tudo, que não seja tão crítico, que nunca está contente. Por que falta ações de graça nos nossos lábios? Porque sobra ingratidão, porque sobra reclamação, porque sobra descontentamento dentro de nós, então não tem espaço para graça. E que vida sem graça é aquela que não dá a graça a quem de direito? O Senhor. Na mesma carta Paulo escreve: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Está escrito. Uma simples leitura já traz isso para o meu coração, e me faz entender pela fé: Deus quer que eu seja grato, Deus quer que eu ensine o meu filho a ser grato, eu preciso ensinar minha esposa a ser grata. Essa é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, podemos pensar também que a vontade de Deus é que façamos o bem a todos, mas como diz Paulo à igreja de Gálatas no capítulo 6, principalmente aos da família da fé. Faça o bem. Você quer agir como filho de Deus? Faça o bem para quem está perseguindo você. Faz o bem para quem está tentando derrubar você. Faz o bem para quem está armando contra você. E você será verdadeiramente um filho de Deus, parecendo com Jesus Cristo, que fez o bem sempre, até os seus assassinos. O desejo de Paulo é que a igreja seja cheia do conhecimento da vontade de Deus. Por que ele diz isso? Porque nessa heresia, a promessa dos falsos mestres era a seguinte: olha, nem Paulo, nem João, nem Mateus têm um conhecimento que nós recebemos aqui, um conhecimento de uma maneira diferente. Então, quando Paulo começa a falar que eles precisam conhecer a vontade de Deus, é porque a heresia estava prometendo uma outra fonte sobre verdade, sobre as coisas da vida. E aí eu quero dizer uma coisa para você: se você não busca conhecer, olha para mim, gente, não olha para o Felipe, olha para mim, deixa o Felipe trabalhar. Se você não buscar as verdades da vida em Deus, o mundo e os homens vão continuar enganando e manipulando você com as mentiras do diabo. É isso. As verdades estão em Deus. Não seja manipulado pelo homem. Não seja distraído por Satanás. Então nós chegamos no verso 10 a 12. Paulo ora para que eles transbordeis do pleno. Pensa nessa oração: Deus, eu quero que eles transbordem como um rio que transborda numa margem na outra. E se não bastasse a palavra transbordar, que já quer dizer que é muito, ele ainda diz pleno, quer dizer total. Ele não quer que conheça uma parte da vontade de Deus, ele quer que conheça toda a vontade de Deus. E por que ele está buscando isso? Porque Paulo quer isso, porque Paulo ora isso. E aqui a você que quer se aperfeiçoar em estudar a Escritura, presta atenção. Você precisa estudar a Bíblia tentando encontrar o que estava no coração de quem escreveu e o que estava acontecendo, para quem ele mandou a carta. Quando você entende essas duas coisas, você vai interpretar a Bíblia de uma maneira muito melhor e vai no final aplicar de maneira correta. Fica a dica aí para os estudantes da palavra. Então, voltando aos versos 10 ao verso 12, qual era o alvo de Paulo quando ele ora no verso 9? O alvo
de Paulo está no verso 10. Diz assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Paulo ora. Escute, Paulo ora para que a igreja tenha uma prática de vida melhor. Ele está dizendo: eu quero que vocês conheçam mais de Deus, para que vocês vivam conforme Deus vai se agradar de vocês. Esse é o objetivo de Paulo. Ele quer que a igreja de Colossos agrade ao Senhor Jesus Cristo. Por acaso existe algum alvo superior na minha e na sua vida do que esse? Qual deveria ser a nossa oração toda manhã? Senhor, eu quero viver para te agradar. E qual seria o último pensamento? Senhor, eu te agradei. Senhor, como que eu vivi? Eu te honrei. Mas tantas coisas têm roubado a nossa mente de pensar aquilo que é superior, de pensar aquilo que é mais importante para nós. E então, Paulo ora com o objetivo certo. Pergunta a você: quando você vai orar, você tem um alvo? Ou você começa a orar, de repente você nem sabe que você está orando? Toda vez que você começar a orar e você se perder na oração, presta atenção, você está orando sem alvo, você está orando sem objetivo, você vai ficar devaneio para um lado para o outro. Paulo tinha um alvo. Eu quero que eles ouçam essa carta e entendam que eles precisam agradar a Cristo como Senhor deles. E então, quando ele fala sobre isso, ele vai falar de 4 coisas para a igreja de Colossos, que eles devem fazer para agradar a Cristo. Nós vimos essas 4 coisas escritas aqui. Acompanhe comigo no próprio verso 10. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Primeira coisa que Deus quer da igreja: boas obras. Que frutos Deus espera de você, ó homem de Deus, ó mulher, santa filha de Deus? Boas obras. Segunda coisa, está escrito em seguida: crescendo no pleno conhecimento de Deus. Quanto tempo você tem de crente? O que você sabe? Geralmente você vai saber muito menos aquilo que você deveria saber ou poderia saber. Nós crescemos de maneira muito lentamente com Deus. A boa notícia é o seguinte, como disse Spurgeon: tenha fé, não desista, porque gente, fugiu o nome do animal, até o caracol chegou na arca de Noé. Amém? Esse é Spurgeon. Se o caracol chegou, você vai chegar. Amém, igreja? Essa é a segunda característica de uma igreja que agrada a Deus. Conhecer mais a Deus. Terceira característica que ele diz, está aí no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Deus espera que a sua igreja não desista quando estiver sofrendo. Amém? Isso é perseverança, não desistir quando está sofrendo. Aguenta, porque Cristo aguentou. O Espírito supriu ele, o Espírito vai sofrer você. E depois ele fala de paciência. Uma igreja tem que ter paciência. Por quê? Porque Deus tem paciência com a igreja. Por quê? Porque se você não tiver paciência, presta atenção, você não consegue ficar na igreja. Porque paciência aqui é para você suportar pessoas impossíveis. Mas pessoas impossíveis, só o poder do Espírito consegue ajudar você. Amém? Entende por que as pessoas não ficam nas igrejas? Porque não tem paciência. Mas elas deveriam perguntar para Deus, falar: Deus, como é que eu estou com o Senhor? Como é que está a sua paciência comigo? Em quarto lugar, uma igreja que agrada a Deus. Está aí, no início do verso 12, acompanha comigo. Dando graças ao Pai.
Percebe? Ele deixa de maneira clara como que nós devemos agradar a Cristo. Quando as mãos do cristão ficam vazias, os pensamentos se voltam para as coisas do mundo, e o seu amor esfria, para em seguida pairar uma sensação de desconforto consigo mesmo, que trará tristeza e decepção à sua alma. Não fique as mãos vazias, mas encha as suas mãos de boas obras para Cristo. Sirva a Deus em todo o tempo, sirva a Cristo em todos os lugares, mas não de qualquer jeito, com zelo e dedicação. Quando a gente fala de crescimento do conhecimento de Deus, a gente pode pensar aqui de que existe um conhecimento que é geral para todos, como eu acabei de falar, santificação, a gratidão. Mas, quando você olha para uma igreja, como nós lemos na confissão de fé, uma igreja local, Deus, Ele possui um plano para aquela igreja. Então cabe a essa igreja em oração, mas também na palavra, buscar os planos de Deus para essa igreja, porque é terrível, é um desastre para a igreja. E aqui vem um papel de todo mundo, senão eu não posso deixar só essa carga para a liderança. Isso tem que ser repartido com toda a igreja precisa orar sobre isso. A igreja não pode ser liderada pelo coração do homem, não é esse o propósito, porque o cabeça da igreja é Cristo. O manual da igreja é a palavra. Sim ou não? Sim. Diz um certo teólogo sobre você não desistir quando você estiver sofrendo, para você aguentar. Ele fala assim: é sempre cedo demais para você desistir. Que coisa bonita de ouvir. É sempre cedo demais para você desistir. O que é que você está pensando em desistir nessa semana? O que é que você está pensando em desistir nesse mês? O que é que você está pensando em desistir esse ano? Ok, você pode fazer planos, você tem que pensar nessas coisas. Mas não se esqueça de consultar a Deus se é para desistir. Porque às vezes quando está fazendo uma coisa que ele não quer, ele fala, como ele fez com Samuel. Quando estava procurando a Deus, pedindo por Saul, ele fala: não ora mais por ele, eu rejeitei. Desiste. Presta atenção nisso. Nós não podemos desistir quando Deus ainda não mandou parar de lutar, porque a batalha é dele. A Bíblia diz aqui, se você prestou atenção no verso 11, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo o coração dos crentes de Colossos, segundo a sabedoria do pastor, não, segundo o poder, segundo a força da sua glória. E quando fala então que o poder vem da glória, está dizendo o seguinte, que a presença de Cristo na igreja é uma fonte de poder jorrar para nos guiar, para nos guardar de más decisões e para fazer a sua igreja andar conforme a vontade dele. Dar graças com alegria. Paulo escreve à igreja de Efésio que um dos sinais de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela agradece. Se você está demonstrando todos os dias que você sempre é grato, sempre está reconhecendo que você depende de Deus, que você não tem competência, que você precisa do Senhor, que você precisa das outras pessoas, eu vou dizer para você, você está no caminho que Jesus mandou andar, porque é assim que Paulo escreve que é alguém cheio do Espírito Santo. Quando você agradece, você está dizendo: Senhor, eu reconheço que o Senhor é responsável por todas as bênçãos que chegam na minha vida. Para pensar. Quando você olha para o seu coração, para todas as suas realizações, verdadeiramente, é Deus que está fazendo? Ou você entrou com 5% numa parceria de sucesso e vitória, porque Deus nunca vai perder? Ou Deus está fazendo tudo, e você está recebendo, e você é o vaso que Ele usa, e você é a boca e fala aquilo que Ele está dando para falar.
Você precisa julgar o seu coração, porque o contrário da gratidão é o murmúrio. Toda vez que você estiver reclamando demais, som do seu coração se você está dando graças. Toda vez que você começar a criticar demais, além de ser ingratidão, é sinal de estresse. Vai relaxar, toma um banho gelado, vai correr, coloca oxigênio nos pensamentos, amém? E acalma, porque o estresse faz você ficar irritado, o estresse faz você ficar reclamão. Como é ruim viver com alguém que só reclama, critica. A falta de gratidão na vida de um crente denuncia a existência de um coração autossuficiente. Irmãos, eu amo basquete. E Deus me deu um filho que eu acho que ama basquete mais do que eu. É impressionante isso, e eu nem fiz muita força. Deus já trouxe de fábrica. É verdade, acreditem. A mãe está ali. Gente, eu treinava muito, muito. Meu pai está ali, eu saía nas quadras. Mas quando eu me converti, e eu ia arremessar aquelas bolas de 3 pontos, longe, eu falava assim, Jesus, me ajuda. Porque antes, quando eu acertava, eu falava, eu treino, eu tenho a mão boa para isso. Mas depois eu converti, eu aprendi, Jesus, me ajuda a colocar essa bola lá naquela cesta. Muda tudo, porque eu não posso ser mais autossuficiente. Antes no concurso, eu estudei, eu passei, mereceu, agora não. O Senhor deu graça, o Senhor deu sabedoria, o Senhor deu serenidade, o Senhor mostrou a resposta, o Senhor segurou a caneta na questão errada. Nós não podemos ser autossuficientes, porque isso traz a glória para nós, e a glória é de Deus. É isso que Paulo está escrevendo para os colossenses. Vocês precisam reconhecer Deus em todas as coisas na sua vida, antes que os falsos profetas comecem a trazer coisas que vão inchar o coração de vocês, como diz depois, no capítulo 2, com vãs sutilezas, e vai enganar vocês e afastar vocês do evangelho de Jesus Cristo. Depois de falar tudo isso, Paulo agora, ele começa a dizer o seguinte, tudo bem, eu orei, eu mostrei o que vocês têm que fazer, agradar a Cristo, mas de onde vai vir esse poder? Qual é a base? Como que uma igreja consegue agradar a Cristo? A base é o verso 13 e o verso 14. Ele nos libertou do império das trevas. Por que você está aqui? Você era escravo, você vivia como filho do diabo, você fazia todas as vezes a vontade do seu coração, diminuiu bastante, graças a Deus, que o Espírito Santo agora está em você, e te guia a fazer a vontade de Deus. Qual é a base então, para sermos uma igreja que agrada a Jesus? Lembrar quem nos tirou do pecado, lembrar quem nos perdoou, lembrar quem é que refreia ainda muitas vezes o nosso coração que está sendo tratado, transformado pela ação do Espírito. Quem é que impede você de voltar para aquela velha vida, ó mulher? Quem é que impede você de voltar a ser uma fofoqueira? Quem é que te impede, ó homem de Deus, de voltar para a bebida e se derramar, ao invés de derramar diante de Deus no Espírito? Porque Ele não apenas libertou a nós, mas Ele nos mantém libertos, para que possamos nos entregar a Ele como servos, mas não por constrangimento, mas por amor, por livre vontade, por decisão própria. Fala, Jesus, eu te escolho. Jesus, eu reconheço que o Senhor me tirou do reino das trevas e me trouxe para o reino de Deus. Esse reino de Deus onde tem um filho, que é o Redentor, que é um filho amado. E é interessante que esse filho amado, pela sua obra na cruz, gerou a igreja, a reunião dos filhos e filhas, que também são amados. Nunca se esqueça disso, que o amor
de Deus que vem a você é como se fosse o amor do Pai pelo Filho transbordando, e isso é compartilhado por nós, a igreja. Hoje, numa noite como a noite de ceia, está escrito aqui que Ele redimiu, remissão dos pecados. Jesus perdoou os seus pecados. Como é que nós podemos ser uma igreja que agrada a Deus? Voltar-se para Jesus. Ele é o alicerce, Ele é o fundamento. Se você quiser conversar com qualquer pessoa que constrói casa, ela vai falar, o que é mais importante quando você faz uma casa? O alicerce. Se o alicerce estiver errado, pode ser muito bonito por cima, mas você vai ter problema, você vai cair, você vai quebrar, você vai ter prejuízo. Vamos ficar de pé. Essa era a intenção de Paulo. Voltem para o fundamento. A verdade é Cristo. Agradem a Cristo.